Vou pedir para os irmãos que estão ali na minha direita, venham todos aqui para a esquerda, para que tenhamos aqui apenas uma classe, criar pelo menos um ambiente de classe. Por favor. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema, o lar para a glória de Deus. Nós, na primeira lição, nós vimos uma visão bastante ampla, bastante abrangente do tema. Depois nós falamos sobre a responsabilidade do homem, dando ênfase, sobretudo, ao seu cuidado no lar, como pastor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mulher, mas também numa perspectiva mais particular, em termos do que as Escrituras nos ensinam. Nós teremos também temas, por exemplo, tratando hoje sobre a mulher no lar e também tratando sobre o marido, a gente supõe que estamos falando do casal, estamos falando do pai, da mãe, juntos, mas nós entendemos também que há contextos diferenciados, como por exemplo o caso de mães que não possuem o marido, ou pelo divórcio, ou por abandono, ou viuvez, e vice-versa, o marido também. Então, como é que nós tratamos essa questão? Nós vamos também falar sobre isso especificamente, à luz das Escrituras. Então, nós temos alguns temas, nós vamos tratar também como criar filhos adultos e adolescentes, esses que ainda moram com os pais, como é que os pais devem lidar com isso. Então, nós teremos alguns temas específicos para tratar. Nesse início, nós estamos tratando de temas mais gerais e depois nós vamos entrar em temas mais específicos. Então, eu gostaria hoje de falar sobre... O nosso tema é a prioridade da mulher de Deus. E eu gostaria de iniciar esse estudo contando uma história. Imagine que o pai chega para seu filho e diz assim: meu filho, eu tenho uma tarefa importante para você. Eu quero que você troque todas as lâmpadas da casa, porque nós tivemos um problema e a casa tem as suas lâmpadas todas queimadas, eu gostaria que você as trocasse. Se sobrar tempo, eu gostaria que você também assistisse o capítulo da novela, porque eu não vou poder assistir, então você assiste e depois você passa um resumo para mim. E aí então, esse pai sai e esse filho então, ele começa as suas atividades. Só que ele pensa da seguinte maneira, ele fala assim: mas trocar lâmpada é muito trabalhoso, é muito chato, eu acho que ver televisão é mais interessante. Meu pai pediu para ver a novela e eu posso ver outras coisas também e depois passar um relatório para ele. Então esse filho passa o dia inteiro na televisão, em frente à televisão, vê a novela, tira lá o seu resumo. E aí quando o pai chega no finalzinho da tarde, juntamente com a família, falou: e aí filho, trocou as lâmpadas? Ele disse: não pai, eu optei por ficar na televisão porque é bem mais interessante. Ele disse assim: mas como é que você faz isso? Agora nós não temos luz na casa, nós vamos criar um transtorno. Quando eu pedi para você trocar as lâmpadas, essa foi a sua prioridade. Se sobrasse tempo, aí você poderia então fazer a sua segunda atividade. Então é necessário que você entenda o que significa prioridade e o que significa algo absolutamente secundário. Por que eu estou contando essa história? Porque é exatamente esse o problema que nós enfrentamos hoje. Infelizmente, nós temos que admitir que o problema hoje da mulher cristã não é o fato dela trabalhar fora. Isso não traz nenhum problema. O problema é que essa mulher cristã, ela está invertendo as suas prioridades. Ela está trocando as suas prioridades. Ela simplesmente não atenta para o que as Escrituras, elas nos ensinam. Nós temos que entender que as Escrituras, o que elas trazem para nós crentes, é saúde para a nossa vida, é paz para o nosso lar, é harmonia na nossa família, obviamente,
tendo maturidade para lidar com os conflitos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o problema desse rapaz que não obedeceu ao seu pai não foi o fato dele ter visto televisão em si, mas foi o fato de que ele não priorizou o que era prioridade para o seu pai. E esse é o grande problema, e essa é a grande tristeza que nós podemos perceber na vida de muitas mulheres crentes. Agora, como que isso começou? Como é que nós podemos avaliar? Então, nós poderíamos dizer que há sim um problema a ser vencido. E esse problema a ser vencido é o feminismo, porque o feminismo ele já está instaurado dentro das igrejas. Agora, é óbvio que quando eu falo sobre o feminismo, você deve imaginar aquelas coisas berrantes, aquelas aberrações que em nome do feminismo as mulheres têm feito no mundo. Não, mas a gente precisa entender que o feminismo ele não pode ser visto apenas por essa perspectiva. Nós temos que entender que, por exemplo, o feminismo historicamente, ele está dividido em 3 fases, em 3 momentos. Então poderíamos dizer que o primeiro momento, que é chamado de primeira onda, ela aconteceu no final do século XIX. E o que as mulheres reivindicavam ali era o direito ao voto e o direito à propriedade, ou seja, ter propriedades em seu próprio nome. O primeiro país a permitir que as mulheres elas pudessem votar foi a Nova Zelândia. E a partir da Nova Zelândia você tem então um efeito cascata. Eu considero, a princípio, que essas reivindicações, com algumas exceções, elas procediam, eram justas. Porque, de fato, nós sabemos que as mulheres têm inteligência o bastante para ter uma propriedade ou, ao mesmo tempo, poder votar. Então, essa foi a primeira fase. Só que aí nós temos, a partir de 1960, nós temos a chamada segunda onda. E é aí que começa o problema. É aí que começa os exageros. E, nesse sentido, a igreja ela foi fortemente demarcada por isso. A partir da década de 1960 até o final da década de 1980, nós temos o que é chamado de segunda onda do feminismo na história, onde ali as mulheres buscavam a igualdade de sexualidade e elas reivindicavam o direito de trabalhar fora. Então vejam que aí começa o problema, onde as mulheres agora, elas não estão reivindicando direitos que são justos, mas elas estão reivindicando o direito de contrariar algo que as Escrituras nos ensinam com muita clareza, que é o fato de que a mulher ela é submissa ao homem, e a mulher agora está dizendo, não, eu não quero ser submissa ao homem, eu quero ser igual a ele. Eu quero ter as mesmas prerrogativas, as mesmas funções. E aí, então, nós temos a terceira onda. A terceira onda acontece a partir de 1990, e aí nós temos as atividades de afronta cultural e simbólica e subjugação do homem. O homem agora vai ser subjugado. Então, essa onda que nós vivemos hoje faz com que as mulheres reivindiquem um homem efeminado, um homem delicado, um homem frouxo, um homem molenga, um homem que esteja inseguro, um homem que esteja abaixo da autoridade conquistada pelas mulheres. A isto nós temos uma expressão que eu tenho ojeriza essa expressão, primeiro porque é uma influência que eu acredito ser indevida da língua inglesa no português, em segundo lugar pelo que ela significa, que é o chamado empoderamento feminino. Essa expressão é horrorosa, mas é exatamente isso que as mulheres elas buscam. Então, quando nós olhamos para o feminismo, podemos ver 3 fases. Então, por exemplo, o feminismo que a igreja ela assume, e eu diria que está ali na primeira onda, que seria o direito de votar e o direito também de ter o nome colocado em propriedades, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Isso é tranquilo. Isso é justo, é legítimo. O problema começa a partir da segunda onda, quando as mulheres elas determinam a igualdade de sexualidade. E talvez você esteja dizendo assim, pastor, não é igualdade de gênero? Não, não é gênero, porque isso também é outra aberração da esquerda. Gênero, nós somos do gênero humano.
Agora nós temos sexo, o masculino e o feminino. E eu já afirmei que eu não vou utilizar a linguagem politicamente correta. Então esse negócio de gênero, isso é mentira, isso é para confundir. Na linguagem, por exemplo, você tem o gênero feminino, o gênero masculino, mas não se refere a homem e mulher. A mesa é feminina, mas ela não é mulher. O carro é masculino, mas o carro não é homem, não é macho. Então, por isso eu insisto na expressão igualdade de sexualidade, e aí então a entrada no mercado de trabalho. E essa entrada no mercado de trabalho fez com que então as mulheres deixassem de ser auxiliadoras e elas passaram a ser concorrentes. Então é por isso que o feminismo, de fato, o problema nas igrejas não é tratar pontualmente questões, mas é atingir o foco, atingir a fonte, a causa desse câncer, que é o feminismo. E aí nós poderíamos dizer que o feminismo ele destruiu a economia da família, e a palavra economia aqui não diz respeito a dinheiro. A palavra economia aqui, ela tem um sentido mais amplo, o sentido de regra da casa. Então, oikos é casa, nomos é lei, oikos, nomos. Então é de onde vem a palavra economia. Então essas regras do lar foram absolutamente quebradas, e o que nos assusta é que hoje as igrejas elas encaram isso com perfeita naturalidade. E quando se fala contra isso, isso causa ojeriza, isso causa raiva nas pessoas. Então eu creio que o grande desafio que nós temos é pensar nesse feminismo que destruiu o modelo de família proposto pelas Escrituras. Isso está destruído completamente. E aí nós vamos perceber, por exemplo, que a mulher ela passou de auxiliadora para ser competidora. Ela compete com seu marido em termos de ganhos. E existem, por exemplo, casais que ainda têm o absurdo de dizer o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu. Com o seu dinheiro você paga água, luz, telefone. Com o meu dinheiro eu pago o carro, prestação da casa e pronto. Chega a esse absurdo de criar uma divisão. E de fato isso não está nas Escrituras. Houve o abandono do lar e talvez esta seja a consequência mais triste. Quando os lares são abandonados, e se o lar é abandonado, consequentemente os filhos também são abandonados. E os resultados disso são catastróficos, é trágico. O resultado é trágico. Nós não temos filhos que se tornam homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que se tornam crentes, que aprendem a lei de Deus, mas eles são criados por terceiros. E isso implica num problema, porque a mãe que passa o dia todo fora trabalhando e depois volta para casa, ela volta com dor na consciência, com um certo tipo de remorso. Então ela não vai, obviamente, aproveitar o pouquíssimo tempo que ela tem com o seu filho para discipliná-lo. Poxa, eu já passo o tempo todo fora, eu chego aqui e ainda tenho que bater. E aí, então, você tem um acúmulo nesse processo. Os homens, diante disso tudo, eles se tornaram efeminizados. Essa foi uma palavra que eu inventei, eu não sei se existe, porque eu não estou dizendo que os homens se tornaram gays. O que eu estou dizendo é que os homens se tornaram mulherinhas. Eles se tornaram fracos. Eles não conseguem lidar com isso, eles não conseguem lidar com essa questão. Eles se tornam gentis e é uma gentileza pecaminosa. Eles não conseguem mais pastorear a sua casa, eles não conseguem mais, e por vezes eles não conseguem pastorear a sua casa porque a mulher não permite isso. Ela não quer, ela não aceita esse processo, ela não quer que o marido interfira. É a minha vida, você cuida da sua vida, não me venha com essas lorotas aí, porque a decisão já está tomada. Então os homens agora, eles passam a ser tímidos, eles não pastoreiam mais a esposa porque eles têm medo de feri-las. Ou às vezes tem medo da reação que ela vai apresentar, esboçar. E irmãos, este modelo, como se não bastasse o fato de que tem arruinado os lares dos cristãos, dos crentes,
Como se não bastasse isto, é um modelo diabólico, é um modelo satânico. Eu vou provar isso para vocês. Quem foi que Satanás procurou no Éden para tentar contra Deus? Você sabe quem foi? Por que Satanás procurou a mulher? Por que ele não foi ao homem, que era o líder instituído pelo Senhor? Por que ele não foi ao primeiro, que foi criado do sopro do Senhor, que manifestava a glória de Deus? Por que ele foi à mulher, que não apresenta a glória de Deus, ela apresenta a glória do homem? Mas por que o diabo fez isso? Porque o diabo subverte. A primeira manifestação feminista, do ponto de vista teológico, aconteceu no Éden. O diabo empoderou a mulher. E nós sabemos o resultado disso. Nós sabemos o que aconteceu pelo fato da mulher exercer poder e influência sobre o homem. Nós sabemos os resultados disso. Isso é tão claro nas Escrituras, mas parece-nos que as igrejas estão cegas com relação a isso. Elas não conseguem enxergar, elas não percebem que o mal e o pecado entrou no mundo por uma ação feminista. Claro que devemos considerar aqui que a minha linguagem é uma linguagem teológica, não é uma linguagem histórica, porque nós aprendemos que o feminismo em si, historicamente, ele só vai surgir no século XIX. Mas as pessoas, elas não conseguem entender, elas não conseguem montar o quebra-cabeças. Os homens estão perdidos com relação a isto. Por isso não conseguem pastorear a sua casa, porque eles mesmos se tornaram frouxos, ou então a esposa não aceita, ela não admite que ele venha liderá-la. Nós somos iguais aqui, não tem esse negócio de submissão, não. Somos iguais. E nós sabemos que a ação do diabo foi destruir isto lá no Éden. O diabo, ele subverte aquilo que Deus sanciona. O diabo, ele mente com relação àquilo que Deus sanciona. Deus disse assim: vocês poderão comer de todas as árvores, mas a árvore do jardim, que está no centro do jardim do bem e do mal, isso você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. O que o diabo fez? Ele mentiu. Ele disse assim: olha, Deus disse que vocês não podem comer da árvore aqui do jardim. A própria Eva o corrigiu e disse: não foi bem assim. Ele disse só a árvore do centro do bem e do mal. E aí o diabo diz: e quem disse que você vai morrer? Você não vai morrer. Pelo contrário, vai ser excelente para a sua vida. Você precisa se libertar disso. E o que acontece é que a mulher cai na lábia de Satanás. E nós sabemos que o que se cumpriu não foi a palavra dele, porque é mentirosa, mas o que se cumpriu foi a palavra de Deus. A morte entrou na humanidade, não só a física, mas também a espiritual. Por isso, irmãos, nós estamos lidando com um inimigo que, do ponto de vista humano, é invencível. Uma palestra como esta suscita ódio em muitas irmãs, em muitas mulheres. Não estou dizendo aqui da nossa igreja, não estou dizendo aqui as irmãs presentes, não é isso não. Mas suscita raiva. E até mesmo em alguns homens. Porque ouviram a voz de Satanás. Porque pensam que o que Satanás tem dito a partir destes princípios é a verdade. E eles têm, obviamente, feito com que as mulheres, elas estejam agindo dessa forma. E eu tenho uma notícia que também não é muito boa para os homens: a responsabilidade final é sua. Se Satanás procurou Eva, Deus procurou Adão. Então, se Satanás está inserido no seu lar, ou nos lares, melhor dizendo, para subverter o que as Escrituras falam com relação ao papel do homem e ao papel da mulher, meu colega, pastor do lar, Deus vai cobrar de você. O problema também é que isso se reflete nas próprias igrejas. Hoje nós temos pastoras, nós temos apóstolas, nós temos episcopisa, que erroneamente chamam de bispa, é até brega, né? Porque não é bispa, é episcopisa, mas bispa. Então nós temos mulheres que exercem liderança sobre o rebanho. Nós temos mulheres pregadoras, mulheres que pregam, quando na verdade nós entendemos o que a palavra de Deus fala sobre isto. E mexer nisso é mexer num campo minado. Mexer nisso é delicado. Mexer nisso é problemático do ponto de vista humano.
mas precisamos dizer que há um problema a ser vencido, e o problema a ser vencido é o feminismo, que destruiu as regras da família proposta pelas Escrituras. E, infelizmente, isto se reflete também na igreja. Agora, qual é o padrão bíblico para isso? Quer dizer, como é que nós podemos lidar com essa questão? Qual é o padrão bíblico para o lar? Então nós temos que partir das Escrituras. Nós precisamos partir daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então nós vamos começar, obviamente, pela criação. Nós vamos começar pelo início de tudo, quando o Senhor Deus ele vai criar homem e mulher. Então, na criação, Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea. O auxiliar, ele está submisso ao titular. Isso é uma regra muito simples. Então, por exemplo, aqui na igreja nós temos um pastor efetivo e um pastor auxiliar, que é o pastor Gessé. Então, é claro que o pastor Gessé tem exercido um ministério brilhante aqui na igreja. Ele tem liberdade para isso. Mas é impressionante, quando as coisas apertam muito, ele chega para mim e fala, bicho, tu é o pastor efetivo, te vira. E ele está certo. Esse é o princípio que nós encontramos. A gente vai ver isso com muita clareza lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Então, se na criação a mulher foi feita pelo Senhor, foi criada pelo Senhor para ser auxiliadora idônea no lar. Obviamente esse lar não tinha filhos, quando a mulher surgiu não havia filhos ainda, mas ali Deus instituiu que o marido cuidava do jardim do Éden e a mulher então seria a sua auxiliadora. Então disse, mas Javé Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora nós podemos também avaliar isso não apenas na criação, mas podemos avaliar isso também na queda. Será que na queda mudou? Será que na queda Deus mudou de ideia, mudou a sua mente, mudou o seu pensamento e disse, bom, agora que o pecado entrou, não há como preservar mais aquele modelo? Claro que não, irmãos. Na queda ficou muito claro que o homem continua provedor e a mulher continua ligada ao lar com os filhos. É impressionante isso, nós podemos perceber aqui no texto. O texto diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Vejam que no original, nós temos aqui uma palavra que não aparece, infelizmente, no português, que é a palavra trabalho. Literalmente, Cristo está dizendo, multiplicarei sobremodo os sofrimentos do teu trabalho de parto, e em meio, aliás, o sofrimento da tua gravidez, e em meio às dores, terás trabalho de parto. Ou seja, a construção que Moisés faz ao escrever esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, ele está dizendo que o trabalho da mulher está ligado aos filhos, consequentemente está ligado aos pais, porque ao homem é dito, visto que atendestes a voz da tua mulher, né? Viu o feminismo? Viu aí, né? Do ponto de vista teológico? E comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. E veja que Deus ordena em primeiro lugar ao homem, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É interessante porque também nós temos aqui em Adão, no original, a palavra trabalho. Então vejam, quando Deus sanciona a maldição para o homem e para a mulher, Deus sanciona sobretudo no trabalho. É isso que Deus diz. Bem, se o juízo de Deus é no trabalho, então qual é o trabalho da mulher? Casa, o lar. Qual é o trabalho do homem? Fora de casa, na maioria das vezes. O pão, o dinheiro, o sustento. Portanto, não há muito o que dizer. E nós percebemos que isso, inclusive, é confirmado no Novo Testamento.
Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios 11, de 7 a 9, depois em 1 Timóteo 2, de 11 a 14, e o Novo Testamento não muda um item, uma vírgula sequer deste processo. Então nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher, que não é glória de Deus, ela é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então aqui a criação, Paulo está corroborando com o que nós vimos com relação a Gênesis. Também o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Timóteo, ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Então veja como Paulo constrói aí a frase, veja o peso das palavras, que não podem ser relativizadas, elas não podem ser ajustadas às épocas, às diferentes épocas. Há um princípio aqui. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Algumas pessoas têm perguntado para mim como ficam as mulheres na política, uma mulher presidente. Bem, eu não quero responder isso, eu quero que você tire suas conclusões. Tire suas conclusões com relação a isto, com relação às Escrituras. Nós temos maturidade para fazer as inferências verdadeiras daquilo que as Escrituras nos ensinam. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, o apóstolo Paulo, esses dois textos, vejam só que coisa interessante, o contexto é o culto solene. Mas neste momento podemos perceber, o que eu quero trazer aqui não é exatamente a palavra de Paulo com relação às mulheres no culto, não é o nosso contexto aqui. Então, se você quer saber como as mulheres devem se comportar no culto, então basta ver as instruções de Paulo. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, é que o princípio da submissão do homem como líder e a mulher como submissa está na criação e está também na queda. Ou seja, o Senhor Deus, Ele mantém isto. E é interessante porque nós vamos perceber que, além da criação e da queda, confirmados, obviamente, pelo Novo Testamento, nós temos também na redenção. Ou seja, nesta redenção nós vamos perceber qual é o papel do homem e da mulher no Salmo 128, de 1 a 3. Então, o que diz o Salmo? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, o contexto é de redenção, é de salvação em Cristo, Cristo no lar. Ele diz: e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ao homem cabe a obrigação de ser o sustentador. O homem está obrigado a trabalhar para trazer sustento à casa. E a esposa, debaixo da redenção em Cristo Jesus? Ele diz: tua esposa onde? No interior de tua casa. Então percebam que mesmo na criação, observando que na criação, na queda e na redenção, a prioridade da mulher é o lar. Ele diz: será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. De alguma maneira, esse salmo está dizendo que a obrigação da mulher é cuidar dos filhos. Percebem como nós estamos lidando com um tema que é problemático? Os irmãos percebem isso? Por isso o desafio é o feminismo. O desafio não são as Escrituras. O que nós temos que quebrar, temos que ter coragem para avançar, é contra o feminismo. E aí alguns poderiam dizer assim: mas e a mulher de Provérbios 31? E como é que nós podemos entender essa mulher de Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31? Bem, em nenhum momento eu disse aqui que o trabalho no lar é exclusividade. Eu estou dizendo que o trabalho no lar é prioridade. É que um não pode existir em detrimento do outro. A questão, como a historinha que eu inventei lá no início.
O problema não foi o filho lá ver televisão em si. O problema é que ele fez isso em detrimento de uma prioridade. Essa é a questão. O problema não é a mulher trabalhar e ter ganho financeiro. Não. Não é esse o problema. O problema é quando ela faz isso em detrimento da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Quando ela prejudica esse processo, é aí que está o problema. Então nós vamos perceber que lá em Provérbios 31, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvado. Dai-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O louvarão as suas obras. São as obras que louvam a mulher. Irmãos, como é que nós devemos entender esse texto? Esse é o único texto que fala da mulher tendo ganho com o seu trabalho. E por incrível que pareça, esse é o texto que muitos utilizam para justificar o feminismo dentro da igreja. Mas nós precisamos ser honestos e entender esse texto. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que esse texto, ele em primeiro lugar fala que a prioridade desta mulher não é ganhar dinheiro. A prioridade dela é cuidar do seu lar. Por exemplo, o texto diz que ela faz bem ao marido. Podemos ver isso no verso 11 e 12. Vejam quantos versículos apontam diretamente ao fato de que ela é dona de casa. Ela não é empresária, ela não é empreendedora, ela é dona de casa. O trabalho remunerado, e veja que o autor de Provérbios, ele vai dizer aqui que tipo de trabalho é este: é o trabalho de confeccionar roupas e vendê-las. É o excedente que parte do seu trabalho em casa, o que significa dizer que ela não abre mão da sua prioridade. Ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que está no lar, ela é uma mulher que é louvada por seus filhos, é uma mulher louvada pelo seu marido. E nós vamos perceber então que, nesse sentido, ela também encontra tempo para, do trabalho de suas mãos, ter a atividade remunerada. E, acima de tudo, nós vamos perceber que esta mulher é piedosa. Então, o Provérbios 31, ele não está dizendo às mulheres cristãs:
Você pode sair da sua casa, deixe o seu lar nas mãos da empregada doméstica ou de quem quer que seja, deixe seus filhos nas creches, deixe seus filhos com sua mãe, com sua tia, com sua amiga, e saia e passe 8 horas no mínimo fora da sua casa, distante do seu lar, trabalhando. Não é isso que Provérbios 31 está dizendo. As Escrituras, elas são muito claras em dizer que o homem deve sair de casa para buscar o seu sustento. Quando o Provérbios 31 diz que essa mulher de longe busca o seu pão, não está dizendo que esse longe é o trabalho remunerado, está dizendo que longe fica a roça para colher o trigo, batê-lo e transformá-lo em pão. Perceba que o trabalho da mulher está orbitando no lar. Está ali. Ela não se afasta dele. Ela pode sim ter um ganho remunerado. Sem dúvida nenhuma, isso não é proibido. A mulher trabalhar e participar do orçamento do lar, isso não é proibido. A questão é o que é prioridade para ela. E por isso nós vamos perceber que essa mulher, acima de tudo, ela é uma mulher piedosa. Podemos perceber nos versos de 28 a 31, que vem de encontro, muitas vezes, a esse modelo de mulher que temos na nossa sociedade. Diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Eu imagino como é prazeroso para a mulher, seus filhos o tempo todo dizendo e elogiando-a como mãe. O seu marido a louva. E o que o marido diz no seu louvor? Muitas mulheres procedem virtuosamente. Eu reconheço que há muitas mulheres de Deus, muitas mulheres que possuem virtude, mas tu a todas sobrepujas. Meu amor, você está acima de todas elas. E aí no verso 30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura. As Escrituras não estão dizendo que as mulheres têm que ficar feia, que não pode se depilar, que não pode pintar o cabelo, que não pode arrumar os dentes. Não é isso que as Escrituras estão dizendo, irmãos. Porque por vezes as pessoas, elas querem dar esse tipo de interpretação também para dizer: está vendo que absurdo, né? Como é misógina, como é esses termos nojentos da esquerda, né? Ah, está vendo como a Bíblia ela é. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala de prioridades. Então ela está dizendo, o que as Escrituras estão dizendo é que a graça e a formosura, elas não podem ser colocadas como um ídolo, como importantes ou o mais importante da vida, porque ela é vã, ela é enganosa. A prioridade da mulher, que sim deve ser bonita, bem vestida, bem arrumada, com os cabelos devidamente penteados, levemente maquiada, né? Então, as boas entendedoras compreendem a linguagem, né? Então, veja, essa mulher ela deve se manter bonita, deve ser bonita, né? A mulher ela deve ser atraente, sem dúvida nenhuma. As Escrituras demonstram isso. Se você duvida, vá ler Cantares. Mas a prioridade dela é temer ao Senhor. Então não se trata de exclusividade, se trata de prioridade. É isso que as Escrituras elas nos ensinam. E aí, poderíamos fazer, mediante o que nós vimos, poderíamos fazer a seguinte pergunta para todas as irmãs aqui presentes: as solteiras, as casadas, as viúvas, adolescentes. Uma pergunta deve ser feita. Eu queria que vocês prestassem atenção nas gravuras que eu vou apresentar, e aí vocês devem responder o seguinte: que tipo de mulher as crentes desejam ser? Então essa é a pergunta. Então, que tipo de mulher eu quero ser? Que tipo de mulher eu quero que a minha filha seja? Então, o primeiro quadro é esse aí. Então, nós podemos perceber que nesse quadro nós temos as mulheres empreendedoras, as mulheres que saem de casa, as mulheres que mandam e desmandam, as mulheres que possuem uma carreira, as mulheres que estão totalmente voltadas para o trabalho. Então, a pergunta é: esse é o tipo de mulher que você gostaria de ser e gostaria que sua filha fosse? E eu vou apresentar agora esse segundo quadro. E esta mulher? Irmãos, sejamos honestos. O feminismo engoliu a igreja.
engoliu. O feminismo dita as regras dentro do povo de Deus. Minha irmã, seja bem sincera. Você seria feliz, plenamente feliz, sendo esta mulher projetada? Ou você sentiria um certo ar de inferioridade, onde ser doméstica é o mesmo que xingar? Onde ser doméstica significa dizer que é o atestado de burrice, de incompetência. Nós precisamos fazer essa pergunta. Que tipo de mulher eu quero que a minha filha seja? Esta? E aí eu a preparo para isto. O meu preparo como pai e mãe é para que ela seja esta mulher. Ou eu estou priorizando em absoluto para preparar as nossas filhas para serem domésticas? E aí é óbvio que nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: que tipo de mulher o Senhor Deus deseja que sejam prioritariamente? Responda essa pergunta no seu coração. O que Deus, o soberano sobre todas as coisas, aquele que deve ser obedecido sem nenhuma restrição, qual é o desejo e qual é a vontade que ele impõe sobre o seu povo no que diz respeito ao papel da mulher? A minha pergunta é: o que Deus quer é que as mulheres sejam prioritariamente isto ou isto? E aí nós vamos descobrir que existe sim uma contrariedade. Existe sim dois deuses. Existe sim um ídolo construído. Quando eu me refiro a dois deuses, eu estou falando de Cristo e do feminismo. Porque o feminismo é um deus. Por isso eu disse há um só ídolo, porque o nosso Deus Todo-Poderoso não é um ídolo, mas o feminismo é um ídolo. E minha irmã, pergunte, faça essa pergunta com toda sinceridade no coração. Você não tem a sensação em dizer assim: rapaz, é muito difícil retornar. É muito difícil regressar. Porque já fomos longe demais. Já estamos num estágio em que poderíamos dizer que se torna o ponto sem retorno. Isso é uma expressão técnica utilizada sobretudo pelos pilotos de avião. Eles enchem as asas de combustível e voam. E aí há um mecanismo lá, imagino eu, há um mecanismo no avião que diz o seguinte: a partir deste ponto você não pode mais voltar, porque você não tem combustível bastante. Agora é só para frente. Muitas mulheres na igreja estão assim. Agora, a pergunta continua: que tipo de mulher Deus quer que você forje na sua filha? Que tipo de mulher Deus deseja que você seja? E eu quero enfatizar isso: prioritariamente. Nós podemos responder a esta pergunta colocando a prioridade da mulher segundo as Escrituras Sagradas. E nós vamos lá para Tito capítulo 2, verso 3 ao verso 5. Novo Testamento, não é velho não, irmãos. Embora nós reformados entendemos que as Escrituras são uma só. Não existe essa história de que Velho Testamento não diz respeito à igreja. Isso não faz parte do que nós cremos.
Mas eu enfatizo a questão do Novo Testamento, que é justamente para que você entenda como as Escrituras lidam com isto. Em Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, ou seja, as mulheres experientes na igreja, as mulheres que já possuem uma vivência com Cristo, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Irmãos, é maravilhoso dizer que o Senhor Deus, sim, Ele ordena que as mulheres experientes sejam mestras do bem. A mulher pode sim ensinar, ela só não pode ensinar do ponto de vista da igreja, o homem. Por isso a mulher não prega, a mulher não dá estudo. Quando nós temos uma irmã para dar uma palestra, todos os homens devem estar ausentes, a não ser que ele esteja ali como espião para ver se ela não vai falar cometer algum deslize teológico ou coisa parecida. Pode até acontecer isso. Mas mulher ensina mulher, homem ensina a todos. É claro que as mulheres também ensinam crianças, sem dúvida nenhuma, sejam eles meninos ou meninas. Nós estamos falando aqui, obviamente, de adultos. Então o apóstolo Paulo, ele diz, essas mulheres devem ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a fim de instruírem as jovens que estão casadas. E qual é o conteúdo desse ensino, Paulo? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: a amarem ao marido e a seus filhos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que significa esse amor. A serem sensatas, honestas. Agora eu peço para que todas as irmãs falem em alto e bom som o próximo termo. Ah, não, está muito tímido. Eu quero que as mulheres falem com a força do coração para entender o que as Escrituras determinam as mulheres de Deus. Essas mulheres recém-casadas devem aprender a ser o quê, minhas irmãs? Você é boa dona de casa? Você cuida da sua casa? Você cozinha, costura? Você arruma o seu lar? Você mantém esse lar organizado? Ou simplesmente final de semana, quando a empregada doméstica não vai, é um desastre? Ou vai para o restaurante, ou então a coisa fica ruim. O apóstolo Paulo continua dizendo: bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos um resumo tão precioso de Paulo, mostrando qual é o privilégio das mulheres, o que Deus tem colocado como porção. E essa porção, ela não é um peso. Ser submissa ao marido, estar ligada à casa, ser doméstica, não é peso. O mundo transforma isso em peso. Sabe por que o mundo faz, por meio do feminismo, tem levado as mulheres crentes a agir da maneira como agem? Não é porque estão pensando nas mulheres. O que está por trás do movimento feminista não é o bem das mulheres. O que está por trás do feminismo é destruir os valores do Evangelho. É por isso que quando você olha hoje para a sociedade brasileira, o primeiro alvo que eles têm é a família. Eles querem destruir a estrutura familiar que Deus determinou. Por isto, estes movimentos não são movimentos furtivos, não são movimentos que aconteceram socialmente, não. Mas se lembra de Satanás lá no Éden? O feminismo é um projeto satânico. E eu não tenho medo de dizer isto. Isso não é teoria da conspiração, isso é Bíblia. Satanás está por trás disto, porque ele quer subverter o lar, ele quer subverter a casa, ele quer subverter o que Deus determinou para a família. Infelizmente, esse tipo de assunto hoje pode virar caso de polícia.
Sabia disso? Pode virar caso de polícia. Hoje, pregar contra o pecado pode colocá-lo na cadeia. Pregar contra o pecado pode fazer com que as pessoas te rejeitem. Pregar contra o pecado é fazer com que você seja um desqualificado para essas pessoas. É simplesmente sofrer o dano. Por quê? Porque o feminismo já se instalou dentro das igrejas. Você já pensou se... Isso já aconteceu comigo, não aqui na nossa igreja, mas em outras igrejas. Eu já tive conversas que me edificaram muito e também conversas onde eu apanhei muito. As que me edificaram foram, depois de estudos sobre esse, algumas mulheres da igreja vêm, pastor Alfredo, que bênção ouvir isto, porque eu tomei uma decisão. Eu era juíza, tinha uma carreira, e eu, depois que descobri a prioridade nas Escrituras, eu percebi que não tinha como conciliar o magistrado com o lar. Eu não tinha como conciliar. Se eu pudesse conciliar, eu continuaria nas duas funções. Só que eu não tinha. É um caso particular, é um caso de uma pessoa. Eu não tinha como conciliar. Então eu abandonei a carreira de juíza. E hoje eu sou doméstica. O que você acha disso? Isso alegra o seu coração ou você diz assim, eita, aí não, pastor. Percebem o ponto sem retorno? Percebem o quão longe nós fomos como igreja? Em compensação, eu já apanhei muito também. De algumas irmãs que chegam a mim e me chamavam de machista e tudo é absurdo. Você é um homem universitário. Como se o homem universitário fosse alguma coisa, né, irmãos? A sabedoria não vem da porcaria da universidade. Eu tenho o título de doutor desde 2008. Sabe o que isso serve para a minha vida com Deus? Nada. Porque se eu não buscar a sabedoria que vem do Senhor, sabedoria que pode estar na vida de um iletrado, eu sou zero à esquerda no reino de Deus. Mas essas irmãs, elas celebram muito esses títulos, né? Para essas pessoas, os títulos são importantes. Você é doutor. Como é que um doutor tem esse tipo de pensamento? E aí, irmãos, obviamente, eu não procuro criar um ambiente de debate acirrado, isso é coisa do pastor. O pastor me convidou para pregar, certamente a linha dele é a minha linha. Eu, na hora, falo assim, olha, irmã, isso aí conversa com o seu pastor, ele vai resolver essa questão aí. Mas é importante nós percebermos quais são as prioridades segundo as Escrituras Sagradas. Quanto às mulheres idosas, Paulo diz com toda clareza, essas mulheres devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. O que Paulo está dizendo aí é que essas idosas, não idosas necessariamente, mas essas maduras no reino de Deus, elas não podem se embriagar, é isso que ele está dizendo. Elas devem ser mestras do bem. Então, vejam que há um ponto positivo, ela deve ser séria a proceder. 2 negativos, não podem ser caluniadoras, nem podem ser beberronas. E mais um positivo, elas devem ser mestras do bem. E aí então, para quê? Para ensinar as jovens recém-casadas. E o que a jovem recém-casada deve ser? Ela deve amar ao marido e a seus filhos. A pergunta que eu faço é, como é que uma mulher ama seu marido e seus filhos? Sendo dona de casa. É esse o contexto das Escrituras. Como é que uma mulher ama seus filhos? Priorizando-os acima de qualquer carreira profissional. Obviamente, nós estamos falando de casadas. Estamos falando de mulheres que optaram pelo casamento. As Escrituras dizem que elas devem ser sensatas e honestas. Depois diz que elas devem ser boas donas de casa. Não tem para onde ir, irmãos. Não tem para onde escapar. Não
não há como relativizar isso. Está aí. O que as jovens casadas devem aprender? Uma profissão, uma carreira? Não. Elas devem aprender a ser boas donas de casa. É interessante porque esta deve ser a instrução das mulheres mais experientes no reino de Deus. As mulheres mais experientes no reino de Deus têm que vir juntar as mulheres. Eu vou ensiná-la a fazer um assado de panela. Eu vou ensinar como é que você faz uma camisa de homem. Eu vou ensinar você a costurar. Eu vou ensinar você a limpar a casa. Eu vou ensinar você a criar os seus filhos. Ou os irmãos têm alguma dúvida com relação a isto? E eu sei, irmãos, que isso nos causa desconforto. Nos causa desconforto porque nós fomos longe demais. Voltar é difícil. E para muitos, não há mais como voltar. Simplesmente porque não querem. Elas ouvem, mas dizem, isso não é para mim. As Escrituras dizem que elas devem ser bondosas, e aí encerra dizendo elas devem ser sujeitas ao marido. Então vejam que elas devem ser sensatas e honestas e bondosas, mas elas também devem amar ao marido e a seus filhos, devem ser boas donas de casa e devem ser sujeitas ao marido. Muitas mulheres não amam ao seu marido, porque simplesmente não são submissas a ele. Muitas mulheres não amam seus filhos, porque os abandonam por causa do trabalho e da carreira. Amor não é você chegar no final do dia ou no final da tarde, ir lá abraçar seu filho, trazer um brinquedinho para ele, passar umas horinhas com ele, vendo televisão. Não. Amar o seu filho é você criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor, minha irmã. Por que temos os filhos? Qual o motivo de tê-los? Vocês percebem que há uma tendência hoje no mundo ocidental, e isso vem de um plano que está para além da vã filosofia. É o fato dos casais terem no máximo 2 filhos. Eu não vou passar isso aqui porque não é o nosso objetivo, mas isso é um projeto. Isso é um projeto que nasceu na nova esquerda chamada New Left dos Estados Unidos da América. Da sociedade ocidental ter cada vez menos filhos. Você sabe por que esta sociedade ela defende o casamento gay? Porque casamento gay não procria, não gera filhos. Fecha parênteses, isso aí é outro assunto. Mas os irmãos perceberam como hoje nós vivemos uma sociedade onde as mulheres querem ter no máximo 2 filhos. Por quê? Para que eles tenham uma vida melhor. Mas o que é vida melhor? É ter o videogame, último lançamento? É estudar na melhor escola da cidade? É estudar na melhor universidade? Usar as roupas de marca, de grife, usar roupa de grife? Isso isso é o importante para o meu filho? Nós precisamos rever muito. Eu já falei isso várias vezes e repito, hoje eu me arrependo, e confesso o meu pecado mais uma vez diante dos meus irmãos. Eu me arrependo de ter tido só 2 filhos, hoje eu me arrependo. Hoje, se você perguntar para mim, eu gostaria de ter pelo menos 5 filhos. Isso é estranho para você? O meu sogro, pastor Josué, de saudosa memória, teve 5 filhos. Ele capinou quintal e fazia salgadinhos na madrugada para trazer o pão ao lar. Hoje esse meu sogro, a quem admiro muito, sempre admirei, em vida eu já o admirava, e hoje eu vejo, os 5 filhos, nenhum é pobre. Ele teve 5 filhos, pastor, não tinha nenhuma outra atividade.
Aquele meu sogro amado, ele só sabia pregar. Ele tinha outras habilidades também, mas principalmente carro. Ah, como gostava de consertar um carro. Aprendi que carro antigamente tinha giglê, de marcha lenta, né? Essas coisas todas eu aprendi com ele. Mas ele era um pregador. Ele pregava, ele era pastor. 5 filhos. Eu não consigo enxergar ninguém porque eu estou de óculos, mas eu acho que pelo menos agora... Eita, 2 estão aqui pelo menos. Se eu estiver mentindo, podem se levantar, filhos, e dizer que eu estou mentindo. Por quê? Por que isto? Por que a maternidade se tornou um peso? Por que filhos se tornam um fardo pesado a ser levado? Eu respondo, por causa do feminismo que se instalou como um parasita dentro das igrejas de Cristo. E este é o mal a ser combatido. É por isso que está claro nas Escrituras, as crentes devem amar ao marido e a seus filhos. Isso deve ser apresentado na prática. Devem ser boas donas de casa, devem ser domésticas. Se isso ainda soa como um palavrão aos seus ouvidos, ore ao Senhor. Elas devem ser sujeitas ao marido. Por isso, irmãos, nós vamos perceber que em toda a Escritura não há nenhuma ordenança para que as nossas irmãs sejam provedoras. A prioridade é clara nas Sagradas Escrituras, é claríssima. O privilégio de ter filhos acontece como obediência ao Senhor, crescei-vos e multiplicai-vos. Os irmãos sabem que a população mundial cresce, mas a população ocidental, que tem as suas bases na Grécia, em Roma, no judaísmo e no cristianismo, é a nossa cultura ocidental, esta está desaparecendo. Um dos países mais ricos do mundo, o Canadá, tem ano após ano a sua população decrescendo. Nós estamos à míngua, irmãos, porque simplesmente ter filhos se tornou um fardo. Esquecemos-nos de que ter filhos é um privilégio. Acontece como obediência ao Senhor. Deus instituiu, inclusive isto é glamuroso para a mulher. O privilégio de ter filhos, de gerar um filho no ventre, tê-lo e depois cuidar juntamente com o seu marido para que se tornem homens e mulheres de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, gerar filhos para Cristo. Se um casal crente tem 8 filhos e os cria com responsabilidade, e Deus se usar da sua graça para convertê-los, são 8 na sociedade que lutam pelo Evangelho. O cuidado da casa, minha irmã, é um trabalho digno para a glória de Deus. Você já percebeu como existem mulheres e mais mulheres que reclamam do trabalho doméstico? Que fogem do trabalho doméstico? Que é um peso. Essas mulheres, elas não entendem que esse trabalho é um trabalho para a glória de Deus, não só porque está em obediência ao Senhor, mas porque todo o trabalho executado por um crente é para a glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz com toda clareza, seja assim para que a palavra de Deus não seja difamada, para que não haja difamação contra o Evangelho de Cristo. É claro que, como nós vimos na nossa terceira palestra, nós vimos que o homem também deve viver a vida comum do lar, deve auxiliar a sua esposa quando em casa, após um dia de trabalho.
Mas as mulheres precisam entender que é um privilégio lavar louça, é um privilégio passar pano no chão, é um privilégio costurar, é um privilégio passar roupa, é um privilégio dar banho nos filhos, é um privilégio fazer comida, é um privilégio porque Cristo está sendo glorificado nesta atividade, não só por causa da obediência, mas porque devemos glorificar a Cristo em todas as nossas atividades. Eu gostaria de trazer aqui algumas palavras finais. E essas palavras finais, elas estão direcionadas à mulher piedosa. A mulher que teme a Deus. A mulher que diz não a este parasita satânico que se instaurou no seio da igreja, que se chama feminismo. Eu gostaria de dizer que a mulher piedosa é aquela que entende qual é o seu papel no casamento. Essa é a mulher piedosa. Ela entende isso com muita clareza. A mulher piedosa tudo faz para agradar ao seu supremo marido, Cristo. Sabe por que você tem que ser submissa ao seu esposo? Porque você é submissa ao seu marido verdadeiro. O seu marido verdadeiro não é o companheiro que está ao seu lado. O seu marido verdadeiro, como é o meu marido verdadeiro, é Cristo. A mulher piedosa tudo faz em Cristo por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Todas as atividades da mulher virtuosa, da mulher crente, são atividades feitas em Cristo Jesus, o que significa dizer que passa pelo crivo do Evangelho, passa pelo crivo das Escrituras. A mulher piedosa, sim, ela pode realizar trabalho remunerado, ela pode ter um emprego, seja o que for, sem que isto prejudique a sua prioridade. O erro não está na mulher ter um trabalho remunerado, o erro está em ela não entender a prioridade de Deus para isto. Que se um dos dois deve deixar de existir, então é a carreira, é o trabalho fora, é o trabalho remunerado, e o do lar deve permanecer. É só isso. É só isto que nós encontramos nas Escrituras. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque a mulher piedosa, ela tem noção da sua vocação, de seu chamado por Deus. Algumas pessoas acham que só é chamado por Deus quem é pastor e missionário, né? Esses têm um chamado de Deus para o ministério. Isso é uma visão um tanto reducionista, é uma visão muito pequena. A teologia reformada faz uma afirmação que eu assino embaixo. Ela vai dizer que todo crente é vocacionado pelo Senhor para o exercício de um trabalho. Minha irmã, sabe qual é a sua vocação? Sabe porque Deus a chamou para que você exerça aquilo que Ele determinou. Tem gente que diz o seguinte: você fala para o rapaz, você tem chamado para o pastorado, é? Tenho. Então você tem que ter uma esposa quase pastora. Você tem chamado para missões, é? Tenho. Então você tem que casar com uma mulher que tenha chamado para missões, que tenha vocação, senão você não vai conseguir. Que é isso? Não. O homem de Deus, seja ele médico, dentista, engenheiro, pastor, missionário, seja o que for, ele tem que casar com uma mulher de Deus e que esteja disposta a se submeter a ele. A esposa do missionário não tem que ser missionária, ela tem que ser uma esposa idônea. Eu sempre digo que quando uma mulher ela tem um chamado missionário, eu imagino que é salutar que ela permaneça solteira. E isso pode acontecer também. Às vezes existem mulheres que escolhem um estilo de vida que deve permanecer solteira, tranquilo. Tendo o devido cuidado com as Escrituras, não há nenhum pecado nisso.
Mas quem disse que a mulher do missionário tem que ser missionária? A mulher do pastor tem que ser pastora? Não, ela até pode ter esse chamado, não de pastora, mas de estar envolvida no trabalho missionário. Até pode ter esse chamado, não há problema quanto a isso. Mas a principal vocação das mulheres piedosas é amar ao marido, se submeter a ele e amar aos filhos. Esteja ele no campo missionário, esteja ele na cidade, esteja ele no interior, esteja ele num sítio embrenhado no meio da mata. É disto que as Escrituras falam. É esta a vocação principal. Como a vocação principal do homem é ser pastor do seu lar. Mas já vimos isso, não vamos entrar mais nesse assunto. O que falta em muitas mulheres de Deus, mulheres crentes, é a percepção da sua vocação, da vocação que Deus colocou sobre ela. Por isso a mulher piedosa cumpre o seu papel de dona de casa. E eu volto a dizer, todo o contexto aqui é de uma mulher casada, sem dúvida nenhuma. Ela cumpre o seu papel de dona de casa. Ela sabe do dever, e eu acrescentaria do privilégio de ser mãe de filhos. Aí tem um Szinho no final aí, é plural. Ela sabe que não é apenas um privilégio, mas é um dever. Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o que significa multiplicar? É isso que Deus está dizendo. E nós que temos na nossa cultura, na base da nossa cultura, além da filosofia grega e do direito romano, nós temos também toda a base que vem do povo de Deus, no Velho e Novo Testamento, judaico-cristão. Nós muitas vezes não entendemos isto. Por quê? Porque fomos longe demais. A mulher piedosa agrada-se em fazer suas tarefas no lar. Ela faz isto com muita alegria. Eu conheci no passado, hoje é um pouco mais raro perceber isso, mas eu conheci no passado irmãs queridas, que nem estão mais entre nós, que passavam o dia cuidando da casa, cantando hinos ao Senhor. Faziam com alegria. Eu conheci até uma irmã, muito engraçado isto. Quando iam sentar para orar, o fulano vai orar, não, ninguém ora aqui não, meus irmãos. Eu já orei, eu fiz essa comida em oração, clamando ao Senhor para que não queimasse, não ficasse salgada, agradecendo a Deus. Como as igrejas, elas carecem de mulheres assim. Os irmãos já perceberam como os lares nas igrejas estão superficiais ou destruídos? Ou vive uma realidade bem complicada? Como eu disse lá no início, é porque a economia do lar do Senhor, ela foi abandonada. A mulher piedosa é aquela que em todos os seus atos glorifica a Cristo. E eu vou fazer uma pergunta que quero fazê-la de forma muito respeitosa, mas com muita firmeza. Uma mulher, ela glorifica a Cristo quando ela prioriza o trabalho do lar em detrimento do trabalho remunerado, ou quando ela se dedica ao trabalho remunerado em detrimento do trabalho do lar. Qual é dessas duas que existe a glória de Cristo? Eu sei, meus amados irmãos, e principalmente minhas amadas irmãs, eu sei que esse tema é um tema muito difícil. Nós vivemos hoje numa sociedade muito complicada. Nós vivemos hoje numa sociedade que sim, ela tem interferido nas Escrituras e tem tentado nos vender a ideia satânica e mentirosa de que as Escrituras estão ultrapassadas em muitas questões. Mas eu vos afirmo com alegria, as Escrituras não estão ultrapassadas. Por isso que eu gosto muito de uma pequenina frase de um homem de Deus que disse, que a pronunciou cheio do Espírito Santo. Pedro: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso.
Agora, para isto, irmãos, precisamos de piedade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos levar a sério o reino de Deus. Não é à toa que Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele trata do papel do homem e da mulher, antes ele investe o termo técnico é perícope, né? É uma parte importante, onde ele vai mostrar que não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas devemos ser cheios do Espírito Santo. Antes de falar do papel do homem, da mulher, dos filhos, dos escravos, ele diz assim: sede cheios do Espírito Santo. Então, o caminho é esse. O caminho é ser piedosa, o caminho é amar a Cristo, o caminho é honrá-lo, o caminho é saber que Ele é o seu marido, supremo marido, é saber que este é o caminho e que por vezes precisamos ter coragem de executar esse caminho, mesmo que ele nos pareça um ponto sem retorno. Talvez uma palestra como esta entre num de seus ouvidos e saia pelo outro. Talvez haja aqui, não sei, ainda bem que eu não conheço o coração de ninguém, ainda bem, porque eu sou pecador, né? Então eu não tenho que conhecer mesmo. Mas quem sabe haja aqui pessoas dizendo assim: rapaz, esse pastor tá doido. Esse pastor perdeu o juízo. Mas irmãos e irmãs, eu rogo dizendo o seguinte: não ouça aquilo que vem do coração e da mente do Alfredo, porque pode ser enganoso. Ouça as Escrituras. Faça como os crentes de Bereia, que eram honrados. Vá às Escrituras, para ver se eu não estou dizendo aqui uma mentira, um engano, um escorregão. Porque o homem é falho. Então vá às Escrituras. Estude as Escrituras. Vá lá, se aprofunde nela. E veja o que ela tem a dizer quanto ao papel da mulher no casamento, na família. E encerro trazendo a graça de Deus sobre todos nós. Só pela graça de Deus, irmãos. Só pela graça de Deus. Para vencer o mundo, o diabo e a carne. Só pela graça de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Depois, eu posso abrir para 3 perguntas. Nosso horário já passamos 5 minutos, mas eu posso abrir para 3 perguntas, sem problema nenhum. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos porque podemos abrir livremente a Tua palavra, estudá-la. Perceber, ó Deus, que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que a nossa oração, Senhor, seja como a do salmista, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conheces os meus pensamentos. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Ó Senhor, o meu desejo é que, nesta palestra, todos, sem exceção, saiam daqui ávidos por correr para as Escrituras e ver se de fato as coisas são assim mesmo. Que não saiam daqui, ó Deus, estribados, firmados em palavras humanas, em percepções humanas. Porque o Alfredo comete muitos erros. É falho, é pecador. Pode falar, inclusive, tolices. Mas que os meus irmãos e principalmente as minhas irmãs saiam daqui dizendo: eu vou examinar as Escrituras para ver se de fato isto procede. E que nesta atitude, meu Pai, haja transformação, mudança de vida, para que tenhamos lares fortes pela presença de Cristo. Que filhos cresçam fortalecidos na Tua palavra, no Evangelho, sejam fortalecidos em Cristo. E que saibamos o tempo todo que a nossa jornada, ela não se dá pela nossa própria força, porque somos pecadores.
mas a nossa jornada se dá pela Tua graça que nos conduz, nos perdoando, nos limpando, nos conduzindo com amor. Faz isso, meu Pai. E que as mulheres casadas e aquelas que desejam casar observem o que as Escrituras ensinam para a Tua glória, mesmo que isso cause dor, perseguição, isolamento, rejeição, para que sejam bem-aventuradas, como Cristo afirmou no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois quando perseguirem, disserem mal contra vós por minha causa. Como é bom, Senhor, ser acusado de mentiras e calúnias por causa de Cristo. Que esta também seja a alegria das minhas irmãs aqui e de todas aquelas irmãs que desejam ter vida piedosa para glorificar e agradar ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir para 3 perguntas. Quem tem pergunta, por favor? Temos aqui a doutora Marlene, tem mais alguém? Pode perguntar, irmão, não tenha medo não. Aí depois, quando termina, vem 2 ou 3, pastor, eu tinha uma pergunta, mas fiquei assim. Não, pergunta em público, né? Para todo mundo ficar sabendo. Mais alguém? Mais 2 irmãos. Gideon, mais um irmão. Eu sei que você está com vontade de levantar a mão. Levanta aí, rapaz. Então tá certo. Temos 2 irmãos, então. Pedi para a Marlene falar aqui ao microfone. Pastor, não quero fazer pergunta, não. Eu estou muito emocionada e quero te dar os parabéns, pastor, por ter a coragem. Som, teste. Então ore muito por mim, Marlene. Porque eu sou pecador, propenso ao erro. Ore por mim. Para que Deus, na sua graça, confronte o meu pecado e me mantenha pela sua graça e misericórdia. Gideon. Aí, meu amigo, corajoso, vem aqui na frente. É olho no olho, né, meu amigo? Eu vou fazer uma pergunta que não é exatamente do tema de hoje, tem um problema? É do tema geral. A minha pergunta não tem a ver com o tema de hoje especificamente, mas é porque, assim, depois de ouvir todas as palestras, a gente começa a pensar assim que para o cristão é muito difícil no sentido de que há muitas responsabilidades, há muitas coisas a se cumprir. Então, tendo em vista de que até para o cristão é difícil cumprir todos os papéis dentro do casamento, como que a gente pode explicar as raras situações, mas que ainda existem, dos descrentes que o casamento perdura, em que ainda você tem um casal de idosos assim que não são descrentes, que os filhos não são crentes, mas que o casamento deles ainda perdura. Como que a gente pode explicar, uma vez que até para o crente é difícil? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o casamento não foi instituído para a igreja. Esse é o erro, inclusive, da teologia católica, né? A teologia católica, ela crê que o casamento é uma instituição que está vitalmente ligado à igreja enquanto instituição. Não, o casamento ele foi instituído para a humanidade. Então nós reconhecemos o casamento quando um homem e uma mulher, né, passam a viver juntos licitamente e têm filhos e então mantêm. Então, em primeiro lugar, entender que o casamento é uma instituição, é um mandato de Deus para a humanidade. O segundo ponto a se considerar é o que a teologia reformada chama de graça comum de Deus. O que é graça comum de Deus? É a graça que Deus coloca sobre a humanidade, não apenas nos crentes. Então, significa dizer que Deus, ele faz o sol nascer para os bons e para os maus. Ele faz com que a chuva caia para os bons e para os maus. Então, o Senhor Deus é aquele que ele mantém, ele possui uma graça, uma misericórdia que vai abranger, inclusive estes casais que não são crentes.
Então, dito isso, quer dizer, quando você junta essas duas coisas, você junta o fato de que o casamento é um mandato para a sociedade e, ao mesmo tempo, o casamento ele pode viver debaixo da graça comum de Deus. Então, aí nós temos os casamentos que perduram, que... Agora, uma coisa que a gente precisa entender, e aí, Gideon e demais irmãos, não apenas na esfera dos descrentes, mas também até mesmo dentro da igreja. A gente precisa entender também o que acontece nos bastidores desse casamento. Uma vez eu ouvi um ator famoso, não vou dizer o nome dele, porque a minha esposa sempre me orientou a não fazer isso. E, né, como está gravando, não vou dizer o nome dele, porque depois tem que responder por isso. Mas eu conheço um ator, uma atriz, que viveram muito, estão juntos ainda hoje. Eles são conhecidos como um casal desde 1960, papapá. Aí uma vez perguntaram para o marido, né, qual é o segredo? Ele disse assim, o segredo é simples, nós temos um relacionamento livre, fizemos um acordo. Algumas escapadelas, né, em termos de adultério, é aceitável. Né, porque quando o casamento começa a ficar assim, muito monótono, então a gente dá uma escapada, cria um ânimo, aí volta. Então a gente também tem que entender que... a gente tem que pensar também sobre que circunstâncias esse casamento ele perdura. Mas vamos crer que é um casamento que sim, é tranquilo, não é? Está ali o lar, aquela coisa toda, e a gente percebe que esse casamento ele perdura. Isso acontece porque é um mandato de Deus para a humanidade. Então, duas pessoas em qualquer lugar do mundo, ela sendo reconhecida como constituição de família, então aí é um casamento, e ele está obedecendo ao mandato do Senhor, esse mesmo Deus que lança sobre a humanidade a sua graça comum. Agora, casamento perfeito ele não existe, porque são dois pecadores, e a tendência são os conflitos mesmo. Isso acontece porque está lá em Gênesis. O teu desejo será contra o teu marido e ele tentará te dominar. Então pronto, Deus já mostrou o resultado do pecado. Então o caminho para um casamento tranquilo e em paz é quando nós utilizamos os recursos do Evangelho, os recursos da graça de Deus. Dentre eles, o perdão, a bondade, o cuidado, o fazer o bem. Então, são elementos que nós percebemos que são parte do Evangelho e que devem ser aplicados. Eu sempre tenho dito o seguinte, o que deve vigorar no casamento e nunca deve deixar de existir não é o amor, porque às vezes acontece de casais já o amor está ali meio frio e tal, mas existem mecanismos para que esse casal ele possa novamente amar um ao outro. O que não pode deixar de existir no casamento é respeito. Quando o respeito não existe mais no casamento, aí ele está mesmo na lona, aí acabou, está destruído. Então é isso. Eu tenho conversado com alguns casais que, às vezes, um dos cônjuges, pastor, eu acho que eu não amo. Não, tranquilo, vamos trabalhar, meu irmão. O Espírito Santo está aí no seu coração, vamos pedir a graça de Deus. Esse amor volta, vai voltar, você vai voltar novamente a ter uma vida tranquila, maravilhosa com o seu cônjuge. E porque, é como eu digo, o casamento, a gente tem que aprender a lidar com os conflitos. Porque a nossa tendência é gerar conflito por causa do pecado, né? A nossa tendência não é um casamento bom, aí alguma coisa força para o mal. Não, é o contrário. Nós somos forçados para destruir o nosso casamento, seja por adultério, por engano, pela falta de respeito, seja como for. Então aí vem um mecanismo. Por isso que o que mantém um casamento, aí agora eu estou falando dentro da esfera do reino de Deus, é a graça. É a graça de Deus. Não é a força humana. Não há qualquer livro de autoajuda. Bom, aqui há, né? Tem muito livro porcaria aí, evangélico, que faz isso, mas que diga, olha, por isso que eu não gosto, é uma coisa bem pessoal, viu, irmãos? É bem pessoal. Eu não gosto de palestras sobre casamento que o cara só fala de comportamento. Você tem que fazer assim, fazer assado. Eu já cometi esse erro no passado. Compre flores para sua esposa. Agora, não. Quando você vai falar de casamento, você tem que falar assim, meu amigo, você é pecador. Não tem jeito. Tua tendência é a destruição mesmo, sair desse ambiente bom para um ambiente ruim. Então a tua luta é manter então esse casamento, mas essa luta, se ela for com base no mero comportamento humano, é inglória, esse casamento vai acabar.
né? Não, tem que se basear na graça de Deus, né? Na ação do Senhor, nas misericórdias de Cristo. Sabe, é ouvir pelas Escrituras, Cristo dizendo, meu filho, olhe para mim, né? Filha, olhem para mim, olhem vocês dois para mim, sigam juntos. Então, o que de fato mantém um casamento não é uma receita comportamental, mas é o reconhecimento de que por nós mesmos esse casamento será destruído. Então nós precisamos da graça do nosso Deus. Milton. Só queria ler a Declaração Feminista de 1971. O fim da instituição do casamento é necessário para a libertação das mulheres. Portanto, é significativo para nós encorajar as mulheres a deixarem seus maridos e não viverem individualmente com homens. Toda a história deve ser reescrita em termos de opressão das mulheres. Precisamos voltar às religiões antigas, como a bruxaria. E confirma o que a feminista Annie Laurie Gaylor disse em seu artigo intitulado A Salvação Feminista. Vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o incentivo, consolo e inspiração de mulheres reais. 2000 anos de domínio patriarcal sobre a sombra da cruz devem ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista no mundo. E você provavelmente já ouviu falar de Gloria Steinem? Ela é a famosa líder feminista que disse uma vez, até o ano 2000, vamos, espero eu, criar nossos filhos e acreditar no potencial humano, não em Deus. Muito obrigado, Milton. Por isso eu disse, o desafio é contra este parasita dentro do reino de Deus, o feminismo. Irmão, Deus o abençoe, tenha um bom almoço aí em família e logo mais à noite estaremos juntos com alegria para cultuar ao nosso Deus.